pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal, Kátia Gaia, é ser diferente. Até que enfim voltou, hein, Kátia? E o normal aqui é ser paranormal, e aí também, com certeza. Com certeza. Voltei, temporada 2020. Eu já estive aqui em janeiro, mas agora fevereiro. Logo nós temos o carnaval, mas assim, começou o ano e com muitas pautas interessantes como a de hoje, não é verdade. mesmo? Estamos aqui com... Ele é uma sumidade, né? Ele é um dos maiores ufólogos do país, já esteve no Fantástico, está sempre conosco, sempre trazendo muito conhecimento e com muito amor compartilhando todo esse conhecimento. Estamos aqui com o Edson Boaventura, um dos maiores ufólogos do país. Tudo bem, Edson? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente, né, para estar compartilhando aí desses assuntos que realmente chamam muita atenção na atualidade, sim, que é a ufologia, né? Então a gente vai estar discutindo hoje sobre casos de ontem e casos de hoje, ou seja, aqueles casos fresquinhos que estão aí na internet, na mídia, a gente vai trazer um esclarecimento a respeito desses casos. Bom, temos aí um caso aqui, que foi em Chuca, aqui no Peru, né? Um OVNI que pousou, né, na praia de Chuca, no Peru, no início de fevereiro, agora, em 2020. Você está sabendo desse caso, né, Edson? Estou sabendo. Na praia de Chuca, no Peru, durante uma vigília. Isso, foi uma vigília. Foi uma vigília que o pessoal estava fazendo. Tinha centenas, talvez milhares de pessoas. Como é que foi? Conta pra gente. Então, estava o Anthony Choi, que é um pesquisador peruano. Ele estava lá também nessa vigília, estava fazendo a cobertura. E ele chegou num determinado momento, foi acionado, né, que estava aparecendo uma luz lá. E aí ele direcionou com cinegrafistas para gravarem, porque ele estava fazendo uma live. Entendi, na hora. Olha que interessante. E aí eu trouxe até um vídeo sobre esse caso aí. Se vocês quiserem colocar no ar o vídeo, ele é bem curtinho, a gente vai ver aí. Olha, é esse aqui, né? Isso. Olha lá. Hay una luz ahí, ¿eh? 10:43 ha aparecido una luz. Pero te voy a ver por acá, voy a ver por este lado, ¿ya? Ahí al fondo se ve. Por acá. Miren eso, miren eso. Increíble, señores y señores. En estos momentos se está... A ver, traigan la cámara de Radio Capital. Ahí está, miren. Está encima de la playa, no está en el cerro, miren. A ver, todos tranquilos, por favor. Están grabando con los celulares lo que estamos viendo. Es una luz muy potente que se está acercando en estos momentos al campamento. Se está acercando al campamento. Quiero, por favor, que tengan mucha calma. Se está acercando. Está flotando encima de las aguas. Es una luz blanca. No sé, en este momento estamos transmitiendo. Radio Capital está transmitiendo en vivo, en directo, este avistamiento. Esse objeto foi divulgado assim, ao vivo, né? Muitas pessoas compartilharam no Facebook, em vários lugares. Nossa, interessante. E aí saiu como um OVNI, né? Aparentemente um OVNI. O próprio Anthony Choi, ele falou assim, ficou na dúvida, será que não poderia ser alguma outra coisa, uma lanterna de pescador, já que o negócio estava ali, né, numa área onde tem pescadores e tudo mais. Investigando melhor, né? Depois chegou à conclusão, né, dá para ver até a pessoa que estava com esse foco. Existem umas lanternas potentes que a gente pode pegar até na internet, se pegar alguns vídeos da operacionalização dessas lanternas, e realmente ela dá o mesmo foco que vocês veem ali. E aí ficou a dúvida, né? Será que teria sido uma coisa proposital pelos organizadores dessa vigília ufológica para, de repente, caracterizar aí um avistamento de massa, né? Ou será que foi coincidência? Tinha um pescador ali, ele usando essas lanternas de LED, né, possantes, e de repente deu esse efeito, todo mundo se empolgou, já estava ali pronto para ver alguma coisa, e aí de repente causou esse burburinho na internet. Mas infelizmente não se trata de um OVNI. Agora já ficou comprovado que realmente é uma dessas lanternas. Sim. Então, erros são comuns, né? Na internet, hoje a gente tem muito fake, muito erro de interpretação. Tem muito, hein? Tem que tomar cuidado, né? Mas foi um negócio assim interessante.
No Peru, chamou bastante atenção também. Claro. Tem várias pessoas comentando esse tipo de assunto e voltando a sua atenção para a ufologia lá naquele país. E ainda Que mais é no muito Peru que vasto, tem, né? né? Tem É muita, bem tem muita vasto. questão de E avistamento, outra né? coisa, Chilca, né, que é essa praia, essa região, ela tem vários casos ufológicos lá. Ela já é conhecida tradicionalmente por ser uma região de grande incidência ufológica. Então, independente Claro. desse caso ter sido uma lanterna ali de LED potente, existem outros casos, sem sombra de dúvidas, que são realmente ufológicos. Então vale a pena pesquisar sobre vale. esta praia. E o que é Vale legal, ir né, até Kátia? lá, entendeu? Sim. Vale ir até lá. Também. Para essa região, tem muita região lá no Peru, algumas cidades que tem uma casuística ufológica bem rica. Então vale a pena fazer vigília E o lá. que eu acho legal na pesquisa é isso, mostrar a verdade, independente do que seja, né? Sim. Acho que é importante a gente não ser enganados, né? Sim, Não se Exatamente. enganar também, né? Kátia? importantíssimo. Bem, nós temos o nosso caso, Varginha. O que esperar para 2021 até 2020? Então, o caso Varginha, a gente foi um dos investigadores, né? Participamos lá do grupo do 7. O caso Varginha, para quem não sabe, ocorreu principalmente o desdobramento nele a partir do dia 19 de janeiro de 1996, com um avistamento de uma nave passando, foi visto por algumas pessoas, alguns fazendeiros também, Eurico, Oralina de Freitas. Depois teve aquele clássico avistamento da criatura no terreno baldio pela Kátia, a Liliane e a Valquíria, né? E houve o envolvimento de militares da ESA, da Escola de Sargento das Esse Armas. é o ser que foi visto lá, né? Isso, aí é uma escultura que retrata fielmente o que as meninas viram no terreno baldio, né, agachado lá. E o caso Varginha, ele como teve esse envolvimento militar da ESA, né, do Exército, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, inclusive morreu um policial militar que esteve envolvido na captura de uma dessas criaturas, que era o Marco Elixerese, né? O que aconteceu? Houve um acobertamento muito grande. Houve, naquela época, ameaça para os pesquisadores do caso, telefone grampeado, enfim, foi uma coisa. O Vitório Pacatini e o Birajara Franco Rodrigues foram chamados dentro da ESA para prestar informações também durante 4 horas lá, porque eles fizeram parte de um inquérito policial militar que foi feito do caso. Mas o que a gente espera para 2021? Em 2021, o caso vai estar fazendo 25 anos. Com 25 anos, nós sabemos que alguns documentos, algumas coisas, foram classificadas com 25. Então, já vão estar, a partir de janeiro, vencendo. Pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas que tiveram envolvimento direto, elas virão a público falar a respeito disso. Tá? Não só de Varginha, de Três Corações, né, que foi do Exército ali, como também de Campinas, que tiveram algum tipo de relação quando o ser foi transportado, os seres, né, foram transportados para a Unicamp, lá em Campinas. Eu queria chamar agora um vídeo, tem um videozinho curtinho, só para a gente ter um gostinho aí, do que uma dessas testemunhas fala a respeito do avistamento da criatura lá na Unicamp. Perfeito. Vamos ver então. No laboratório estava todo escuro, que as poucas luzes que entravam eram das janelas pintadas, né? E a gente ouvia um barulho como se fosse alguma coisa. Ficava fazendo assim. Tipo, a gente estava andando, eu falei, peraí, que barulho é esse? E daí, na hora que ele subiu, ele olhou e tal, ele falou que viu como se fosse um aquário de vidro, mais ou menos desse tamanho assim, tá? Com uma tampa preta, e ele falou que viu uma criatura, parecia um boneco, né? Ele falou, parecia um boneco, assim, ele estava assim. Aí ele olhou para mim. Na hora que ele olhou para mim, eu vi os 2 brilhos bem fortes, vermelho do olho, e entrei em pânico. Tem esse prédio comprido aqui, que era o prédio do laboratório. A entrada principal é aqui, ó, logo aqui do lado da garagem. Era bem aqui no cantinho aqui. Foi aqui que tinha uma janela. Isso Então, em assim, Campinas? só para dar um gostinho, né? Mas vão vir à tona, a partir de 2021, vários depoimentos de pessoas que tiveram envolvimento direto. Inclusive, a gente está tentando alguns militares aí que nunca falaram
Tá? Alguns deles têm muito medo, já falaram que não vão falar mesmo, tá? Mas tem alguns que vão dar detalhes. A gente já está com alguns detalhes a respeito desse caso Varginha, mas somente a partir de 2021, a partir de janeiro, é que a gente vai estar divulgando isso. Inclusive, a gente tem uma revista, que é essa aqui, ó, a OVNI Pesquisa, eu trouxe para vocês aí também. Gratidão. Obrigada. Tá? E, inclusive, se quiserem sortear algumas, eu trouxe alguns exemplares, vocês Perfeito. podem sortear para o pessoal. Muito e aí, o obrigada. que a gente Muito vai obrigada. fazer? Em janeiro de 2021, a gente vai estar lançando uma revista OVNI Pesquisa especial sobre o caso Varginha, onde a gente vai trazer coisas inéditas, tá? Que por enquanto a gente está guardando segredo, sigilo, até para as revistas aí concorrentes não pegarem a ideia. Claro. Né? Então tem muita coisa legal, vocês aguardem aí, que a gente vai estar trazendo informações inéditas que nunca foram divulgadas a respeito do caso Varginha, que foi um clássico, né, da ufologia brasileira e que tem um quebra-cabeça que ainda falta algumas peças. Né, que vão ser descobertas ao longo dos anos aí. Falando ainda sobre o caso, você acredita que uma das pessoas que a gente já esteve juntos até em congresso, que é a Kátia, será que ela muda um pouco a história? Ela mudou a história, talvez motivada por alguns biólogos que ela conversou, porque ela está falando agora que em vez de calombos na cabeça, a criatura teria buracos. Né? E o próprio ex-marido dela, na época, desenhou a criatura que ela viu, e naquele desenho, se a gente pegar lá os anais do caso, a gente vai ver que no desenho ele tinha calombo e não buraco. Não tem como ela se enganar, entendeu? Depois de tanto tempo. Então, às vezes fica, ou ela se equivocou, ou ela está querendo alguma projeção em cima de congressos que ela tem participado. Então, a gente não sabe por que ela mudou a versão. Talvez para ter alguma coisa diferente. Não sei, não posso também afirmar que seja isso, mas é estranho. As outras duas, né, a Liliane e a Valquíria, que são irmãs, elas mantêm, desde aquela época, o mesmo depoimento. Perfeito, Né? Obrigada. Bom, Edson, tem uma pergunta aqui, depois tem algumas perguntas internautas, Kátia. Sim. Sabe que o Edson é muito famoso, então as pessoas, quando ele vem, muitas perguntas. Tem que vir mais, Os glifos que apareceram recentemente aí entre Uruguai e Brasil, semelhante aos agroglifos da Inglaterra, foram realmente feitos por OVNIs? Ó, os agroglifos, vocês já devem ter ouvido falar, né, que aparece lá na Inglaterra, Círculos, aquelas né? marcas e tal. De uns tempos para cá, apareceu um vídeo na internet onde apareciam alguns círculos e algumas retas interligando esses círculos. Inclusive foi um comentário falando seriam os agroglifos que aparecem nas plantações, que apareceu no manguezal entre o Brasil e o Uruguai. Mas antes de eu falar o que é isso, para vocês, que a gente vai esclarecer hoje, vamos ver esse vídeo aí. Eu queria que colocasse o vídeo aí com essa...
Então, Edson, o que seria isso? Então, assim, à primeira vista, quando você olha, é impressionante, né? Um monte de marca, né? Redonda, interligada, tudo. Então, se falou muito na internet a respeito disso, que de repente poderia ter alguma ligação com o extraterrestre, né? Com o espacial e tudo mais. E só que tem um monte de erros aí. Quando a gente foi... Calma. Intervalo. É verdade. Calma, Edson. E você Eu fica... conto depois, então. Fica plugadinho aí que a gente vai para um rápido intervalo, mas o Edson está aqui. E você fica plugado aí. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Estamos aqui com o programa Enigmas e você já sabe que este programa ele passa durante a semana na grade flutuante aqui na TV Grande ABC e também sobe para o canal no YouTube, o Cron TV. Então acompanhe tudo isso, aperte a sineta, você já vai receber esses vídeos assim que entrarem para vocês, combinado? Bem, nós paramos num momento muito especial, né, Edson? Edson, o que é aquelas marcas? Tem a ver com ET, não tem? Explica para o nosso pessoal. Então, essas marcas, você olhando assim é impressionante, né? Porque é muita marca ali, né, no manguezal e tal. Mas aí a gente tem que, pesquisando, a gente descobriu que, na verdade, o local já está errado. Ele não foi entre a divisa ali de Uruguai e Brasil. Isso aí aconteceu na Ilha de Carmen, que fica no México. E, na verdade, é um projeto científico encabeçado por uma universidade, Universidade Nacional lá do México. E essa é a UNAM, que chama. E essa UNAM, ela tem um responsável, que é um professor lá, que é o Arturo Jimenez. E esse filme aí ele foi feito em março, abril, maio de 2019. Eles estavam sobrevoando já essa região. O que é esse projeto científico? É de recuperação das áreas de manguezais lá do México.
Então não tem nada a ver com agroglifo, não tem nada a ver com pouso de OVNI, mas os espertalhões da internet descobrem isso, jogam lá como alguma coisa diferente, só para conseguir um like, viraliza no YouTube e eles ganham dinheiro com isso. Infelizmente, a ufologia na internet está esse caos. É verdade. A gente tem que tomar muito cuidado, fique bem atento aí o que você está assistindo, procure canais que realmente sejam sérios, né? Porque senão você vai ser equivocado e de repente vai estar compartilhando algo que é um fake. Né? Que é fake, é verdade. Mesmo. Bem, a Operação Prato, essa é muito importante também aqui no Brasil. Sim. Quantos filmes virão à tona? Conta pra gente. Então, a Operação Prato, o que foi? Na década de 70, né, finalzinho ali, 77, a partir de 77, começaram os casos de ataques, né? Luzes que vinham, jogavam foco de luz em cima das pessoas e sugavam determinadas porções de sangue, né? Isso causou um pânico, uma histeria coletiva grande ali, que os prefeitos, as polícias começaram a pedir ajuda do primeiro Comar, que era o primeiro Comando Aéreo do Pará, da Aeronáutica, para montar uma equipe e ver o que estava acontecendo. Essa equipe, ela começou a estudar isso, fizeram várias fotografias, vídeos também, e aí, com relação aos vídeos, né, que ainda não foram liberados, e aí eu iria um pouquinho além, o que aconteceu? Alguns anos atrás, a Aeronáutica liberou alguns relatórios, mas não são todos os relatórios, tem coisa que eles não liberaram ainda, que está agora lá no Arquivo Nacional. Qualquer civil tem acesso a isso através do sistema CIAN deles lá. Mas as fotografias coloridas e preto e branco, isso nunca vieram à tona. O que a Aeronáutica divulgou foram xerox desses relatórios onde tem as fotografias. Então, essas fotos que vocês estão vendo aí, são fotos que nós conseguimos com militares, com civis que estiveram trabalhando com tudo isso daí naquela época. Jornalistas também que fizeram algumas fotografias, apesar que algumas delas foram até confiscadas pelos militares, né? Agora, os vídeos Super 8 colorido e preto e branco, que todo mundo comenta a respeito aí da Operação Prato, as informações que nós temos é que eles foram reclassificados e, no caso, os vídeos de 1977 só serão liberados em 2027. Nossa. Então vai demorar muito ainda. Nossa. E os que foram produzidos em 1978 foram reclassificados também só em 2028. Ou seja, foi uma sacanagem que a Aeronáutica fez para não liberar esse material para o público tão já. Embora existam esses vídeos, eu cheguei a ver um desses vídeos lá em Brasília, numa das ocasiões que eu estava trabalhando, fazendo um trabalho lá no Banco do Brasil, entre o ano de 1999 e 2005. Esses vídeos estavam no CONDABRA, que era o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Hoje eu não sei aonde que está arquivado isso, porque houve algumas mudanças, segundo as informações que nós tivemos, e alguns arquivos de OVNIs foram remanejados de sessão. Olha que interessante. Edson, nós estamos praticamente nos nossos momentos finais. Eu tenho que fazer uma pergunta do internauta, porque quando eu coloquei seu post, vieram mais de 200 perguntas e é impossível fazer 10 perguntas aqui, porque o tempo é curto. Edson, o Vaticano tem algo para liberar nesse começo de ano sobre a questão ufológica? O que seria, se vai liberar, não vai? Porque esse papo está dentro da internet, né? Nos grupos de ufologia que eu participo. Na verdade, o que está se falando é que no dia 2 de março de 2020, o Vaticano concederia, vamos dizer assim, o acesso à população de cerca de 150 mil documentos de 1958 para cá, mas que dizem respeito a vários assuntos, que foram guardados lá no Vaticano ao longo desse tempo todo, né? Então, acredita-se que alguma coisa de ufologia, de OVNIs, deve estar lá. Então, só após março, né, de 2020 é que a gente vai saber qual o conteúdo dessa documentação. Tá? Mas vai ser algo interessante porque, sem sombra de dúvida, o Vaticano sabe muita coisa a respeito do fenômeno ufológico também.
Não. Uma outra coisa assim, que eu queria falar rapidamente, Claro. Se quiser colocar um videozinho, tem aí, um vídeo que foi feito no aeroporto de San Juan, Santa Maria, Juan Santa Maria, e é uma filmagem de dia, tá? Tem muitas filmagens dessa aparecendo na internet atualmente. Então, se a gente conseguir colocar rapidinho o vídeo. Legal. Acho que é uma pergunta que a gente deixou de fazer, mas é legal falar. Vídeos, né? Sobre vídeos, né? Isso mesmo. Será? Carol, produção. Enquanto isso, eu queria que então, você me o que passasse acontece? seus... Esse vídeo, ele gerou uma polêmica. Seria um drone? Seria um balão? Seria um OVNI realmente? Tem coisas na internet que realmente são OVNIs, não dá para explicar. Olha lá. Ó, esse vídeo aí. Eu vi. Então, é bem interessante, é um vídeo de dia, tudo, mas fica a polêmica, né, em cima do vídeo. O que seria um drone? Seria um balão? Até agora não se chegou a uma conclusão, porque esse aeroporto ele tem um sistema anti-drones, e os drones têm uma plaquinha dentro, um chip, que ele para de funcionar se for numa área de risco, né? E o aeroporto é uma área de risco, ali está passando do lado da torre, né? Então, tem coisas legais que dá para se fazer uma investigação mais profunda, mas tem muito fake, muita coisa feita por programas, a gente tem que tomar bastante cuidado a respeito dessas coisas. E assim, para finalizar, a gente tem essa revista, né, que eu já mostrei, a OVNI Pesquisa, que é uma revista que aborda, dentro de uma ótica científica, vários assuntos, né? Então tem vários casos interessantes. Bacana. E a próxima, que é a número 6, numa próxima ocasião que eu vier aqui, eu vou trazer ela, a gente vai estar abordando alguns assuntos interessantíssimos de casos clássicos também. Da ufologia. E tem coisa inédita ali, que a gente conseguiu umas fotos da Força Aérea, né, que eles confiscaram essa fotografia de um caso que aconteceu em São Paulo. Olha só. Eu não vou dar muitos detalhes, mas depois você acompanhe www.ovnipesquisa.com.br e acompanhe a gente também no canal. Tem aqui Enigmas e Mistérios, né, que é um canal onde a gente se propõe a divulgar a verdade, somente a verdade, dentro desse assunto polêmico que é a ufologia, né? E assim, numa outra oportunidade eu venho e brindo vocês aí com mais informações, porque a ufologia é um ninho terminar os tópicos interminável de coisas. É verdade. Edson, muito obrigada. Gratidão, Seu Edson, livro pela presença. também. Eu que agradeço. Nós temos o livro do Edson aqui tem um também. livro aqui, ó, se vocês quiserem. Eu vou deixar um para vocês sortearem também. Alienígenas no Passado do Brasil traz a primeira abdução que aconteceu em Campinas em 1931. Primeira abdução no Brasil. Não é o caso Antônio Vilas Boas, é o caso José Florencio, 1931. Perfeito. Olha, perfeito, Edson. Muito obrigada Gratidão, pelo seu Edson, pela esclarecimento presença. sempre, Uma viu? honra estar sempre contigo. E espero que você possa vir nesse 2020, 2021, sempre brindando a gente com tanto conhecimento. Gratidão, Pode deixar, viu, Edson? eu que agradeço. Honra enorme estar contigo. E até a próxima oportunidade aí. É isso aí, pessoal, porque no Enigmas é assim, aqui você vê o invisível. Ouve o inaudível. E acessa o que dizem que é impossível. Vem com a gente aqui nessa jornada, Katia Gaia.